Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero trazer aqui a visão de duas pessoas importantes do mundo da economia. Nouriel Roubini, o homem que previu a última grande crise financeira, o que ele está falando, e também Jeremy Grantham, o que o grande investidor está falando nesse momento sobre a economia, sobre o preço dos ativos. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação, porque o intuito aqui é te ajudar para que você possa investir cada vez melhor. Antes de começar a falar o que eles estão dizendo, eu quero dizer que essas duas matérias eu vou deixar na descrição do vídeo. São duas matérias que saíram no site Markets Business. Você vai verificar lá, o site é em inglês, mas muitos browsers já traduzem aí para o português e eu trago elas aqui já no Word para que você entenda quais são os pontos principais que eles estão observando. Vamos lá, vamos começar aqui para você entender então. O economista doutor, aqui está doutor destino. Na realidade, Nouriel Roubini é conhecido como doutor Apocalipse, porque ele previu aquela crise lá de 2008, a crise do subprime, quando muitas pessoas acharam que era brincadeira. E aí começaram a dar valor para as palavras dele. E aqui ele traz, adverte que uma queda épica do mercado é provável. Repare no detalhe das palavras. Ele não está dizendo uma pequena queda do mercado acionário, que é o que já está acontecendo, mas está falando numa queda épica. E ele ainda ressalta aqui que a preocupação dele é com essa combinação de inflação alta, que nós já estamos vendo no mundo inteiro, desemprego que pode começar a subir, com as taxas de juros subindo e recessão. Veja essa combinação aí que eu vou trazer aqui para você. Antes de continuar, eu quero te dizer que essas duas matérias saíram na primeira semana de setembro de 2022. Então elas são muito recentes. Essa primeira aqui, Jeremy Grantham, saiu dia 1º de setembro. E a do Daniel Roubini saiu no dia 2 de setembro. Então veja que estão bastante atualizadas. Continuando então aqui, vamos ver o que ele falou e eu quero aumentar aqui para você prestar bastante atenção. Nouriel Roubini alertou que a economia dos Estados Unidos enfrenta uma enorme crise de mercado e estagna inflacionária. Venho alertando aqui no nosso canal da preocupação do aumento das taxas de juros levar as economias para a estagflação. E o que é a estagflação? É a ausência de crescimento econômico com uma inflação mais alta. E nesse resumo da matéria, ele já traz isso. Ele disse que a inflação pode descontrolar se o Fed não aumentar as taxas de juros o suficiente. O que ele está dizendo é, o Fed vai ter que aumentar as taxas de juros se realmente quer combater a inflação. Só que aí tem um porém, aí é que vem a preocupação, preste bastante atenção. O aumento das taxas pode retardar o crescimento, aumentar o desemprego e causar dor de cabeça para os mutuários. Tá lembrando aí que na semana passada nós trouxemos aqui na visão de mercado as palavras de Jerome Powell, presidente do Fed, na qual ele falou de dor de cabeça também para as pessoas. Veja que Roubini também está aí com a mesma visão. Mas vamos entender um pouco melhor. Bom, o apelido dele, então, eu já falei para você, é Doutor Apocalipse, porque ele falava e ninguém acreditava. Quando chegou a grande crise de 2008, aí sim deram valor. E o que ele tem dito então? Ele tem dito que o Banco Central americano pode ter que dobrar as taxas de juros, ou seja, levar elas para 5%. Para você ter uma noção disso, hoje o mercado está precificando aumento das taxas de juros americanas até março de 2023. E se esses aumentos se concretizarem, a taxa chegaria a 4%. Roubini está falando em 5% para conter a inflação. E diz mais, mas caminhar para esse nível poderia sufocar o crescimento econômico. Ora, se você vai aumentar a taxa de juros, você vai acabar reduzindo o crescimento econômico e causando também desemprego. Essa aí é a dúvida crucial do Fed. O quanto ele deve aumentar a taxa de juros sem arrefecer a academia, sem criar então aí esse processo de recessão econômica. Essa é a grande preocupação no momento. E Roubini continua. E podem lutar para pagar seus empréstimos se os custos de juros aumentarem.
Aqui ele está demonstrando uma preocupação com os consumidores americanos e com as empresas com esse aumento das taxas de juros. Taxas de juros subindo vai dificultar as pessoas para honrar os empréstimos, porque elas vão subir mais, o desemprego vai aparecer e a situação econômica pode piorar. E aí ele diz, o resultado é que o aumento das taxas para conter a inflação pode afundar a economia e causar queda entre ações, títulos, habitação, crédito e outros ativos em território de bolhas. Vamos fazer uma pausa aqui para você entender. Roubini está dizendo que nós temos então uma bolha não somente nas ações, mas em todos os tipos aí de ativos. Habitação, crédito, private equity e também na questão de ações. Ou seja, a injeção de recurso que aconteceu em 2020, naquela rápida crise sanitária, fez então que criassem bolhas em todos os mercados. Essa é a visão de Roubini. E aí eu coloco em negrito para você. Se essa precipitação estimular o Banco Central a desistir do combate da inflação, ou seja, se quando ele estiver aumentando a taxa de juros, isso impactar muito então nesses ativos, os aumentos de preço podem sair do controle também. Ele está querendo dizer o seguinte, olha, se o Banco Central no meio do caminho resolver desistir lá nos Estados Unidos, a inflação que já está alta sai completamente do controle. Vai anotando aí. E aí aqui a parte final. Eu me preocupo com uma crise de dívida estagflacionária, porque você tem o pior dos anos 70. Ele está voltando numa crise muito antiga que nós tivemos, em termos de choque de oferta. Está dizendo então que esse problema que nós temos aqui é de oferta, e aumentar as taxas de juros não vai resolver muito esse problema. E ainda diz que temos a pior crise financeira global. Vou repetir para você entender. A pior crise financeira global, que junto então com esse choque de oferta, tem trazido aí essa combinação perigosa. E aí, para finalizar, ele diz, se você está atrás da curva, eventualmente a recessão será mais severa. O que ele está dizendo aí em estar atrás da curva significa então que as taxas de juros do Fed, o Banco Central Americano, estão bem abaixo das taxas de inflação. Isso é estar atrás da curva, ou seja, aqui nós podemos ter aí uma perda de emprego, de renda e de salários ainda mais severa. Então tá aí a primeira pessoa que eu trago para você. Daniel Roubini adverte da queda épica do mercado que é provável. Então o que eu quero que você grave nessa primeira informação é, se Noel Roubini estiver correto, como esteve em 2008, os ativos vão cair e cair muito de preço. E quando os ativos caem de preço, as taxas do Tesouro Direto tendem a subir. É por isso que eu venho te alertando que as boas oportunidades em relação ao mercado internacional ainda nem apareceram. Esteja preparado. Mas para não dizer só sobre Daniel Roubini, que é o Doutor Apocalipse, já muito conhecido, eu resolvi trazer também aqui uma outra visão para você. Aliás, ele ainda termina aqui dizendo que a queda pode chegar a mais de 35%. E ele diz aqui que foi um dos poucos especialistas a prever a bolha imobiliária lá em 2008. Então, olha a sugestão final que ele dá. Sugeriu que os investidores protegessem suas carteiras com ativos alternativos. Olha aí, títulos indexados à inflação e de curto prazo. Ouro, commodities, imóveis, infraestrutura e até Bitcoin. Eu discordo aqui de algumas partes, mas quero saber a sua opinião. Se nós estamos realmente numa bolha, escreva aí. E se você realmente acredita que está numa bolha, qual é o ativo que vai sofrer menos? Ou como você está se protegendo? Escreva aí que eu quero entender mais. E mais do que isso, aproveita e dá aquele super like para ajudar muito aqui o canal. E olha, para poder ajudar também, eu criei o Clube de Membros. E olha, eu venho trazendo lá, em termos de dados, informações para você históricas, para você se prevenir sobre essa crise. Se você quer saber mais sobre o Clube de Membros, o vídeo está aqui no alto e tem planos mensais baratíssimos. E os planos mais caros, eu disponibilizo todas as planilhas aqui do canal. Acesse o vídeo para você entender melhor. Vamos falar aqui agora do outro autor, Jeremy Grantham. Jeremy Grantham é um famoso investidor aí do mercado financeiro que administra bilhões aí de carteiras de investimento. E o título da matéria é esse. Jeremy Grantham adverte que a superbolha em ações está entrando em seus estágios finais.
e em breve está definido para um final épico. Se você não sabe, o mercado acionário, principalmente nos Estados Unidos, já está caindo bastante. Está caindo mais do que 20%. Se for na bolsa Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, está quase em 30%. E no S&P 500 está quase em 20%. Então veja, venho repetindo, 2022, o ano da renda fixa. E vamos ver aqui um resumo primeiro do que ele falou. Ele avisou que o mercado de ações está entrando na fase final e que o mercado, então, vai ser marcado por um final épico. O que é esse final épico para você entender melhor, principalmente se você está na renda variável? Nessa reta final, é comum nós termos, então, um rally de alta. É isso mesmo, uma aparente recuperação da renda variável. E muitas pessoas, então, acreditam que essa queda que está acontecendo agora é um momento de compra e compram mais. O mercado tende a subir um pouco e depois desmoronar de vez. É um pouco do que ele vai falar aqui agora. Ele diz então que descartou a recente recuperação das ações como um clássico rally do mercado urso. E ele disse ainda que foi um falso amanhecer. Alertou anteriormente que as ações poderiam cair em torno de 50%. Veja, olha que ponto interessante. Jeremy Grantham falou em 50%. Noel Rubini já está falando em 35% daqui para frente. Jeremy Grantham falou em 50% anteriormente. Se as ações caíram em torno de 20%, veja que eles estão então projetando números muito próximos. Agora vamos entender melhor. Ele que cofundou a empresa OGM e é creditado por também ter previsto aqui a queda de 2008. Então são dois investidores aí que conseguiram enxergar antecipadamente essa situação. E ele disse então que ele previu que o S&P 500 cairia quase 50% em relação a janeiro. Só que até agora o S&P 500, como eu falei para você, caiu 20% aí e não 50%. E é por essa razão que ele fala que a queda ainda não terminou. Ele diz aqui, os investidores apostam que o Fed vai desistir da elevação das taxas de juros à medida que a economia desacelera. Ele está dizendo aqui que a aposta de alguns investidores é o Fed vai continuar subindo a taxa de juros. Quando ele verificar que a economia está desacelerando, ele vai parar. É isso que alguns estão pensando. Só que ele não acredita nisso daí. E complementa dizendo que esse recente aumento das ações foi um clássico rally do mercado urso. Ou seja, nós já estamos numa tendência de baixa no mercado acionário. E isso aí foi só um rally, que tem sido uma marca registrada das principais quedas no passado. Se você nunca enfrentou aí um mercado de queda, porque lá em 2020 foi muito rápido, eu quero dizer para você o seguinte, quando esse mercado vem, ele deixa as pessoas bastante desanimadas. Então, se você não enfrentou esse tipo de ação lá em 2008, esteja preparado com a mente em dia. Muitas vezes era o terceiro estágio antes do quarto e último, quando os mercados entram em colapso. Ele divide então esse estágio aí do mercado urso em 4 e ele está dizendo que o pior ainda não chegou. E mais do que isso, se a história se repetir, a peça será mais uma vez uma tragédia. Por que uma tragédia? Porque os investidores, principalmente pessoas físicas na renda variável, continuam acreditando que essa queda no mercado, principalmente americano, é oportunidade de compra e compram ainda mais, colocam em carteira ainda mais ações. E quando a queda virá, será uma tragédia anunciada, é o que ele está dizendo aqui. E aí ele fala, a superbolha atual apresenta a mistura perigosa de 3 fatores. Anota aí para você entender. Todas as 3 principais classes de ativo. Opa, Noel Rubini também falou algo muito semelhante. Se você voltar no vídeo, você vai ver que ele falou disso também. Habitação, ações e títulos. Então é uma super bolha mesmo. Foram criticamente, historicamente, supervalorizadas no final do ano passado. Então vai verificando e juntando as semelhanças. Agora estamos vendo um aumento da inflação e choque de taxas como no início da década de 1970 também. Opa, outra semelhante. Rubini também falou sobre essa preocupação, essa semelhança com 1970, que nós tivemos aí sérios problemas de commodities e energia. E aí vamos encerrar então aqui para você entender o que eu estou querendo dizer e aonde eu estou querendo chegar. Eu tenho dito aqui no canal que o intuito sempre vai ser de te alertar, te trazer conhecimento para que você possa investir melhor.
tenho trazido de vez em quando matérias e opiniões de investidores, seja nacionais ou seja internacionais, para que você seja avisado desse movimento. Quando nós estamos aí no final de ciclo, que é o final de ciclo da renda variável, é normal termos esses ralis para cima. E aí você já sabe, quando tem um rally para cima, então, de aumento, de valorização da bolsa, as taxas caem. Só que não se iluda, e volto a renovar o convite para você entrar no clube de membros. As fragilidades da economia mundial estão só aumentando. Não há indicadores indicando melhora. Ou os indicadores estão estáveis ou estão caindo. E é inevitável a chegada de uma nova crise. A pergunta não é mais se ela vai chegar, mas quando ela vai chegar e como você estará preparado. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com as suas famílias e preparem as suas mentes e os seus bolsos para quando esse momento chegar. Um abraço e até o próximo vídeo.